Vamos começar o módulo de tabela periódica, aula 1, Histórico! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos começar um novo módulo, o de tabela periódica. Vamos à nossa aula 1, sobre o seu histórico. A tabela periódica é uma forma de nós organizarmos os elementos químicos que nós conhecemos. Aqui nós temos uma tabela onde nós usamos muitas cores para torná-la agradável e mais fácil de se estudar. Se vocês forem pesquisar, existem outros tipos de tabela periódica interativos. Esse aqui, por exemplo, ele mostra a serventia de cada elemento químico em nossa sociedade. Outra tabela periódica divertida que nós temos, ela é a do rock and roll, onde os elementos químicos eles são colocados como se fossem estrelas do rock, como aqui o caso do átomo de hidrogênio, que é o primeiro elemento químico, onde foi chamado de Elvis Presley. Temos também uma tabela periódica onde o símbolo de cada elemento químico corresponde a um desenho animado. Como aqui no caso, H, que seria o hidrogênio, tem o Hulk. O Li, que seria o lítio, seria o Lion dos Thundercats. O F, que seria o flúor, está aqui representado pelo Fred Flintstone. Mas será que a tabela periódica ela sempre foi assim? Como seria a tabela periódica ao longo da história? Como foi sua evolução? Vamos ver um pouco sobre isso? Uma das primeiras tabelas periódicas que nós temos relatos, ela foi as Tríades de Dobenheiner, que era um químico alemão. Olha só como era pequenina esse primórdio de tabela periódica. Nós aqui tínhamos somente 9 elementos químicos e Dobenheiner organizou os elementos químicos por meio de semelhanças entre as características dos elementos e também em ordem crescente de massas atômicas. Um pouco depois, em 1862, o engenheiro e geólogo francês Jean Courtois ele criou a tabela no formato de um parafuso telúrico, aonde é justamente os elementos estarem organizados nessas voltas que dá um parafuso. Ou seja, eles estão organizados no formato de um cilindro. É uma tabela periódica tridimensional. Aí agora eu fico pensando, imagina você ser um aluno de Jean Courtois e estudar os elementos químicos no formato de um parafuso. 2 anos depois, tivemos a tabela periódica de Newlands, que era um químico britânico. Ele organizou os elementos químicos como uma escala musical, onde o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, na verdade eram elementos químicos. Aqui no caso, hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. 4 anos depois que surge a tabela periódica criada por Mendeleev, que é o pai de nossa tabela periódica atual. Ele era um químico russo, organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e a grande sacada de Mendeleev foi organizar os elementos em linhas horizontais, que eram chamadas de períodos, e linhas verticais, que eram chamadas de colunas. Só que a tabela que ele criou, primeiramente, ela era uma tabela muito diferente do que nós conhecemos hoje. Eu aqui vou lhes apresentar um dos alfarrábios de Mendeleev, onde ele botou a tabela periódica. Vê se você acha que parece um pouco com a nossa tabela periódica atual. Mendeleev organizou os elementos químicos em linhas verticais, eram os grupos, e linhas horizontais, que eram as famílias. E ele ainda previu a existência de outros elementos químicos, como nós podemos ver nessa tabela periódica um pouco mais trabalhada de Mendeleev. Só que a nossa tabela periódica ela só vai ficar completa a partir de 1913 com a contribuição de Moseley, que criou a lei periódica, onde ele diz que as propriedades dos elementos químicos elas não são dadas em função da ordem crescente de massa atômica, e sim da ordem crescente do número atômico, que é o número de prótons que nós temos no núcleo de cada elemento químico. A tabela periódica que nós conhecemos hoje ela é composta por 18 colunas, que são as linhas verticais, e 7 períodos, que são as linhas horizontais.
E aí, pessoal, ficou alguma dúvida sobre nossa aula? Deixem aí as suas sugestões e seus comentários. E lembrem-se de curtir a nossa fanpage do Facebook, o nosso Instagram e de se inscrever em nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!